primeiro eu vou fazer um breve comentário do que nós falamos na semana passada, porque o texto bíblico, ele não está em Hebreus, tá? Ele vai estar em Atos. Então, se você quiser já abre em Atos capítulo 7, enquanto eu vou fazer aqui um breve resumo, né, do que nós falamos a semana passada. Primeiro, nós estamos então nessa sequência de mensagens, no capítulo 11 de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, na galeria que vai apresentar homens e mulheres de Deus, 15 personagens bíblicos, mais os profetas e aqueles que passaram e passaram por martírios em nome de Deus, em nome da palavra de Deus. Então nós estamos vendo nessa sequência, e hoje vai ser a sexta mensagem, para encerrar essa sequência de mensagens, de homens que o mundo não foi digno. Então nós falamos de alguns homens. Primeiro iniciamos, falando sobre os tipos de crentes. Os tipos de crente, aquele que se firma na igreja, e aquele que não se firma. E desses que não se firmam, existe dois. Um que não é digno do evangelho, porque ele experimenta das bênçãos, ele aproveita das bênçãos, ele desfruta das bênçãos, da palavra de Deus, do amor de Deus, a sua vida é transformada, ele recebe aquilo que ele vem buscar. Às vezes a pessoa chega doente e fica curada, a pessoa chega mal na sua vida familiar, e a sua vida familiar também é curada, também é tratada. A pessoa às vezes chega mal na sua vida financeira e também resolve, porque Deus vai tratando com essa vida, e essa pessoa vira as costas para Deus. Ela sai da igreja e ainda sai falando mal da igreja, do pastor e de Deus, e vira as costas para Jesus e diz: não, eu não quero isso para mim não serve mais isso, eu vou fazer um outro caminho. E eu disse então que esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que não é digna do evangelho, porque é o sanguessuga, que só quer, é aquele que está com o cartão do banco na mão, vai lá no caixa eletrônico e saca todo o dinheiro que tem no caixa eletrônico e vira as costas e vai embora, e não investe em nada e não contribui em nada. Mas tem aqueles que se firmam, aqueles que vencem as dificuldades, aqueles que vencem os problemas, aquele que vence os traumas, aquele que luta, que batalha, que passa por dificuldade, mas Deus está sempre com ele. E esse é aquele que o mundo não é digno, que a fé dele movimenta o mundo, a fé dele movimenta a igreja, a fé dele faz a transformação nos ambientes de trabalho, na cidade, porque ele é alguém transformado por Deus e vive isso no seu dia a dia. E aí nós seguimos falando, e falamos de Jefté, falamos de Baruque, e caminhamos mais um pouco, falamos de Abraão, da fé de Abraão, do que ele viveu. Caminhamos nessa sequência de mensagens, mas nós não falamos especificamente de Sansão, não falamos de Davi, não falamos de muitos personagens, mas estamos falando de personagens fortes que Deus ministrou no meu coração para trazer para a igreja, e chegamos até Moisés. E Moisés, a gente deu então o nome das 3 fases da vida cristã, porque o que Moisés passou na sua vida tipifica a nossa vida, o que nós passamos. A primeira fase é a fase do mundo, a fase de viver no Egito, com as suas pompas, com as suas glórias, com o seu conhecimento, com o seu valor, e é onde Moisés se achava cheio de si, e isso ministra nosso coração, que é a fase que nós vivemos no mundo, e nos achamos cheios de si, cheios da razão, nos achamos muito importante, achamos que tudo é para nós olhamos só para o nosso umbigo, e tem que ser só o que gira na nossa volta, então somos egoístas, não pensamos no próximo, e desejamos riqueza, desejamos o palácio constantemente, porque todo mundo quer ter uma vida bem de vida, com dinheiro, com recurso. Mas essa vida, ela traz problemas, porque é uma vida que tem fama,
tem sucesso, tem riqueza, tem tudo em suas mãos. Mas é uma vida de alegria momentânea e de sofrimento eterno. Porque a vida do palácio, ela só nos leva para condenação. Ela só nos leva para a desgraça, ela só nos leva para o inferno. E Moisés foi chamado por Deus. Moisés sai do Egito, ele sai do mundo, e ele vai para o deserto de Midian, onde vai conhecer uma outra vida, uma vida que ele não conhecia no palácio, uma vida que ele não vivia no Egito. Agora ele vai virar um homem comum. Antes ele era o cara, agora ele é ninguém. Antes ele estava cheio de si, agora ele está vazio. Ele descobre que não é nada. Ele vai viver uma vida comum, com mulher, né, com esposa, com filhos, com sogro, cuidando das coisas, cuidando das coisas, dos negócios do sogro, das ovelhas. E vai viver essa vida comum. Deus ali está moendo ele, achatando ele, trabalhando no caráter dele, até que ele tem um encontro com Deus, um encontro forte com Deus, com a presença de Deus, e ele realmente é desconstruído. A fase do Egito, a fase do mundo, agora não habita mais em Moisés. Ele não é mais o mesmo agora. Ele foi transformado por Deus. Ele passou por dificuldade no deserto. Antes ele tinha riqueza, ele tinha bens, ele estalava o dedo e chegava até ele. Agora não. Antes ele tinha roupa de luxo, vários ornamentos, tinha ouro à sua disposição. Agora ele tem uma capa velha. Agora ele tem roupas de deserto, roupas para suportar o calor intenso de dia e o frio intenso à noite. A pompa foi embora, mas agora ficou um grande caráter, transformado em Moisés. O palácio nos leva à destruição, nos leva à condenação, mas o deserto nos leva à salvação, nos leva à bênção, nos leva à presença de Deus. E isso acontece com Moisés, e nessa fase nós vimos que é uma fase que nós estamos sendo trabalhados, estamos sendo mudados, e é uma fase que Satanás investe na nossa vida. É a fase que Satanás quer destruir e quer atrapalhar a nossa vida, para que a gente não vença, para que a gente não seja transformado, não seja mudado. Ele vai trazer então algumas provocações, e o faraó tipifica Satanás. E nós vimos que então a vida de Moisés, ela tipifica a nossa vida. Ela é uma representação da nossa vida. O que Faraó fala é o que acontece hoje. Ele fala, aumenta o trabalho desse povo para eles não pensar em bobagem. E hoje é assim que acontece. É trabalho, trabalho, trabalho. Pessoas têm 2, 3 trabalhos às vezes, vira a noite, sai de um, vai para o outro. Horários extensos para fazer dinheiro, para ter sucesso, fama e dinheiro. E não tem condições de estar na presença de Deus, não tem condições de estar na igreja. E aí Satanás vai enganando ela, e daí quando vê, ela se sente cansada. E ela não consegue vir na igreja, ela está cansada. Não, então no domingo eu vou fazer diferente, eu vou ir passear para descansar. Mas aí não entendeu que o culto é o descanso da alma. É no culto que nós descansamos o nosso espírito. É no culto que Deus relaxa a nossa mente, o nosso intelecto, e chegamos em casa abastecidos para uma semana de trabalho. Então Satanás faz isso, ele engana as pessoas, ele quer enganar a todos. Ele não quer que as pessoas estejam na presença de Deus. Ele não quer que isso aconteça. Mas o deserto, ele é importante para todos nós, para formatar, na verdade, o nosso caráter. E agora nós estarmos centrados com a mente, com a alma, com o coração em Deus. Então, Moisés passa por 2 fases.
E hoje nós vamos trabalhar a terceira e última fase, que Moisés passou na vida e que tipifica a nossa vida. Aquilo que nós também passamos, enfrentamos e vamos viver em nossa vida. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 36, vai estar essa fase de Moisés, a terceira e última fase. A terceira e última fase, então, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 36, diz assim: Ele, Deus, os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Moisés viveu 120 anos. Primeiro 40 anos da sua vida no mundo, no Egito, vivendo os prazeres do mundo. E a palavra diz que ele optou em não viver mais essa vida de pecado. 40 anos depois, dos 40 a 80, ele passa no deserto de Midian, sendo tratado por Deus, sendo moldado por Deus, sendo dado um restart na sua vida. Na fase do mundo, é a fase da preparação secreta. Deus está trabalhando experiências em você. Na fase do mundo você está passando por experiências que você não sabe, não entende. Mas hoje você passa a entender. Porque a fase do mundo é a fase que Deus está trabalhando experiências em você. E Ele é soberano e Ele é dono da sua vida. E tudo que você passou no mundo vai servir de ensinamento para o futuro. Os acertos que você teve, o estudo que você teve ou não teve, a família que você teve, o comportamento que você teve, vai servir de ensino para você no futuro. Até os erros que você cometeu, até os pecados que você cometeu, vai servir de ensino para o futuro, para saber que isso você não deve fazer mais, que aqui você não pode pisar mais. Tudo vai servir porque é uma experiência, é Deus tratando a preparação secreta que ninguém imagina no nosso coração. Na segunda fase, a fase do encontro. Primeiro, Deus trabalhando experiências em você. Agora, Deus está trabalhando em você. Ele trabalhou em Moisés no deserto. E na fase 3, é a fase da caminhada. É a fase que Moisés andou cheio de Deus. A primeira, experiências em você. A segunda, trabalhando em você, na sua alma. E a terceira, Ele vai trabalhar através de você. Foi o que Ele fez com Moisés. Ele passou a trabalhar através de Moisés, lá na caminhada, na peregrinação. É a fase da caminhada, até Canaã, até a terra prometida, até o destino que Deus tinha apontado para Abraão, que ele deveria se posicionar e deveria ir. Essa é a fase da dependência de Deus. Essa terceira fase é a fase da dependência. E nessa fase acontece algo incrível com Moisés. Atos 7, 27 diz assim: Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem nomeou líder e juiz sobre nós? O que acontece? Moisés, ele vê um egípcio maltratando alguém do seu povo. Ele vai defender, ele fica furioso que estão machucando o pessoal do seu povo, da sua família, os hebreus, porque ele sabia que ele era um hebreu. E ele vai defender e acaba matando esse egípcio. E ele esconde esse egípcio, ele enterra ele, mas algumas pessoas viram isso.
E agora acontece uma discussão entre o seu povo, e ele está ali, e ele vai repreender eles. E aí esse homem fala isso para ele: quem tu pensa que é? Quem te fez juiz e líder sobre nós? Tu tá louco? E a partir desse momento, o faraó fica sabendo, e aí ele tem que fugir do Egito e ele vai para o deserto. Mas, quando ele volta do deserto e ele volta no Egito, agora para libertar o povo, olha, Felipe narrando a história, no versículo 35 ele diz: este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras: quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Incrível o que acontece com ele, no tempo do mundo, no tempo do encontro com Deus, no tempo do preparo, que nós somos forjados, que ele foi forjado. Nas fases que passamos, é um tempo que não entendemos muita coisa, é um tempo que às vezes é difícil para suportar, às vezes é difícil para aturar, é difícil de aguentar o achatar de Deus. De repente, você mesmo pode ter passado por alguma vergonha, e isso é ruim, é triste. De repente você pode ter passado por alguma humilhação e não entende por quê. Moisés passou por uma grande humilhação. De repente nós passamos por coisas na vida que tu diz: meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Meu Deus, por que isso foi acontecer logo agora? Como assim? Às vezes você tem que fugir de situações para a questão não ficar pior, não piorar. Mas fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquila, minha irmã. De repente você não entendeu nada do que passou. De repente você não consegue entender ou não está entendendo o que você está passando. Às vezes estamos passando por lutas e nós estamos no deserto e nós estamos entendendo, mas olha o que fala Isaías 61:7. Ele fala diretamente para pessoas que estão sendo humilhadas, para pessoas que estão sendo achatadas, para pessoas que estão passando por vergonha, para pessoas que estão sendo maltratadas, pessoas que estão passando por injúrias, pessoas que estão sendo pisoteadas. Olha o que Isaías fala, 61:7. Em lugar da vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. No lugar da honra, a Bíblia está dizendo, olha, no lugar da desonra, dupla honra. No lugar da vergonha, dupla honra. Para cada dia de desonra, são 2 dias de honra. Deus está preparando, meu irmão, todo o cenário para você entender tudo que passou, para você entender tudo que está passando. Ele prepara todo o cenário, Ele prepara toda a situação. O Moisés que foi humilhado, dizendo: quem tu pensa que é? Quem te fez líder e juiz sobre nós? Volta na cena do crime, volta na cena da humilhação, volta no mesmo lugar da humilhação, no mesmo lugar da derrota, no mesmo lugar da afronta, sendo quem? Líder e juiz. E agora, de repente, a mesma pessoa que perguntou para ele: quem te fez líder e juiz? Agora pode ter a resposta: foi Deus. Foi Deus.
foi Deus. Fica tranquilo, fica sossegado, fica sossegada, porque no lugar da desonra terá dupla honra, no lugar da vergonha, num dia de desonra, 2 dias de honra. Fica tranquilo, porque Deus é quem vai te levar de volta para o lugar da desonra, e o próprio Deus vai te honrar. O próprio Deus vai exaltar. O próprio Deus vai dizer: esse aqui sou eu que estou levantando, fui eu que levantei, para que vocês agora vejam quem Ele é. Então fica firme. Fica firme. Fica firme na hora da luta. Fica firme na hora da desavença. Fica firme na hora que tudo está se acabando. Fica firme na hora que o telhado está caindo. Fica firme na hora da tempestade. Fica firme na hora da desonra. Fica firme. Amém? O texto que nós lemos no 36 diz que Ele tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Na fase da caminhada, na fase de ser cheio de Deus, coisas incríveis acontecem. Coisas incríveis aconteceram com Moisés. Não aconteceram no mundo, não aconteceram no deserto, mas aconteceram na caminhada. Aconteceram quando ele estava cheio de Deus. O que aconteceu? Maravilhas e sinais. O que aconteceu mais? O Mar Vermelho se abriu. E nesse Mar Vermelho que se abriu, algo interessante nós precisamos entender no que aconteceu, e serve de lição para nós. Nós precisamos orar sempre. Amém? Nós precisamos ser pessoas de oração. O crente deve ser conhecido como pessoa de oração, como homem de oração, como mulher de oração. As pessoas precisam olhar para nós e saber que somos homens e mulheres de oração, que nós dobramos o nosso joelho diariamente para falar com Deus, que nós buscamos a sua face. Quando temos algum problema, a primeira coisa que a gente faz não é pegar o telefone e ligar para alguém. A primeira coisa que a gente faz é falar com Deus. Quando estamos enfrentando algum problema, a primeira coisa é oração. E oração é fundamental. Oração, ela move a nossa vida, ela move o nosso caminhar. A oração, ela sustenta a nossa fé, ela dá base para a nossa fé, ela alimenta a nossa fé, ela fortalece a nossa fé. Porque na oração nós nos deparamos com Deus, e nesse momento Deus fala com a gente, nos motiva. Você pode chegar no momento de oração, um homem e uma mulher destruído, um homem e uma mulher arrasado, um homem e uma mulher que não sabe o que fazer, mas quando levanta da oração, levanta um guerreiro, levanta um forte, levanta uma valente de Deus, porque Deus alimenta. Mas acontece algo incrível no Mar Vermelho. O povo está está saindo do Egito e fugindo agora de Faraó, porque Faraó vem ao encontro dele. Faraó se desespera e não aceita que deixou ele sair. Agora ele pega o exército, ele pega as suas carruagens e vão atrás do povo de Deus. Agora ele quer matar Moisés e o povo de Deus. E eles estão indo embora. Então, olha, o Faraó está vindo atrás da gente. Vamos embora, vamos, caminha, vai. E aí eles chegam no mar. Tem um mar na sua frente, Faraó e o exército nas suas costas. E agora, Moisés, o que a gente faz? E eles começam a orar, eles começam a clamar, e se desesperam para falar com Deus, e começam a falar com Deus. E aí Moisés vai falar com Deus, e Deus dá uma resposta para ele incrível, extraordinária, inesperada. Ele fala: Moisés, por que esse povo está clamando? Diga para esse povo que marche.
mas o mar está na frente. Eu não tenho saída. Eu tenho um exército atrás, eu tenho um mar na frente, como é que eu vou marchar? A fé. A fé. Moisés é um homem da galeria da fé. Um homem de fé. Um povo de fé. Tem horas que precisamos orar. E nós devemos orar sempre. Mas tem horas que precisamos marchar. Que precisamos agir pela fé. Não só crer, agir pela fé. Agir na certeza que Deus fará um milagre. Na certeza que Deus vai fazer. Falei um pouco disso na quinta-feira, para o povo que estava na quinta-feira. Esse momento do povo em frente ao Mar Vermelho é o mesmo momento que acontece com Elias e Eliseu, é o mesmo momento que acontece com Pedro. Elias e Eliseu têm o Rio Jordão na sua frente. Precisam atravessar, não tem como atravessar. Pedro está no barco, chega Jesus caminhando sobre as águas. Tem um mar na sua frente. E a mesma coisa acontece nos três fatos. Quando o povo que está em frente ao Mar Vermelho, Moisés levanta o cajado, bate na água, a água se abre e eles andam correndo. Elias e Eliseu estão na frente do Jordão. Elias pega o seu manto, rodopia e plá, bate no Rio Jordão, o Jordão se abre. Pedro está dentro do barco, olhando para o mar, uma tempestade, e tem um homem na frente dele. Eles acham que é um fantasma. E ele pergunta: é o Senhor? Sim, sou eu, Pedro. Se é o Senhor, então diga que eu vá. Vem, Pedro. E Pedro vai. À medida que Pedro vai colocando o pé, o mar vai ficando sólido. Ele vai colocando o pé e Deus vai colocando o chão. Ele vai colocando o pé e Deus vai colocando o chão. Ele vai colocando o pé e Deus vai colocando o chão. Porque precisamos agir pela fé. Não só crer, mas agir. Colocar o pé na água. Colocar o pé no desafio. Atravessar o desafio. Moisés era um homem de fé. Era um homem que falava face a face com Deus. Era um homem que contestava Deus. Esse Moisés esse é atrevido. Ele contestava Deus, ele dizia: olha que não, acho que não é bem assim não, Senhor. Se o Senhor fizer assim, vai ficar mal para o Senhor. Aí Deus: Moisés, tu tem razão, então vamos fazer como tu está dizendo. Precisamos ter atitudes de fé. Porque na fase da caminhada, coisas incríveis acontecem. Mas as coisas incríveis acontecem se nós tivermos atitudes de fé. Você, meu irmão, você, minha irmã, precisa ter atitudes de fé. Num desafio que aparece na frente, tenha fé. Num problema que aparece na frente, tenha fé. Num mar vermelho gigante na frente, tenha fé. Coisas incríveis acontecem na caminhada. Coisas incríveis acontecem quando estamos cheios de Deus. Amém? O que mais aconteceu de incrível? Uma coluna de fogo. Uma coluna de fogo. Deus colocou uma coluna de fogo na frente deles, para guiar eles. E nós sabemos que o fogo queima. Nós sabemos que o fogo machuca. Não dá para acender uma churrasqueira com gasolina, ela explode. E a gente se queima. Tem que ter cuidado para mexer com o fogo. A dona de casa fala sempre para o filho: não chega perto do fogão. Cuidado com o fogão. Cuidado com a banha quente. Cuidado quando for ligar o fogão, porque isso queima. E as mães ainda falam para a criança: quem mexe com fogo de noite faz xixi na cama. É ou não é? Mas fogo machuca, fogo queima, o fogo destrói, o fogo é arrasador. Mas para quem está cheio de Deus, mas para quem está na caminhada com Deus, o fogo é proteção. Deus manda proteção na fase da caminhada. Deus manda fogo para proteger. Deus manda fogo para aquecer. Por quê?
Porque o deserto de noite, ele faz menos 0 graus. E de dia, mais de 40. No mesmo dia. No mesmo dia o calor é intenso, tu não suporta. E eu sei porque eu andei em Israel, nós andava de regata e eu levava um blusão na mochila. De regata não, de manga curta. E eu levava o blusão na mochila. À medida que ia anoitecendo e ia escurecendo, o sol indo embora, o frio ia chegando. Nós voltávamos para casa, tudo encasacado. Deus, na fase da caminhada, Ele manda o fogo para nos aquecer, para nos proteger do frio, para aquecer nosso coração, para nos purificar, para nos abençoar. Outra coisa que aconteceu no deserto, na fase da caminhada, eles tiveram uma coluna, agora não de fogo, mas uma nuvem de fumaça, uma nuvem de poeira. E nós sabemos que a fumaça atrapalha. A fumaça arde os olhos. A fumaça não deixa a gente enxergar direito o que está na frente. Se tiver uma fumaça ali, eu não enxergo do outro lado. Mas quando nós estamos no deserto, aliás, na caminhada com Deus, quando nós somos cheios de Deus, Deus manda fumaça para nos proteger do calor. E essa fumaça, ela serviu para proteger eles do sol intenso, para não queimar eles, tinha uma nuvem que cobria eles, e ela também serviu para dispersar Faraó. Faraó se perdeu com o exército, não sabia mais onde é que estava o povo de Israel, que tinha uma fumaça atrapalhando eles. Coisas incríveis acontecem na fase da caminhada. Coisas incríveis acontecem na fase que nós estamos cheios de Deus. Em Hebreus, lá em Hebreus no 11, versículo 27, vai dizer: pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Deixa eu perguntar uma coisa para você, se você está entendendo o que nós estamos falando. Você deseja ser cheio de Deus? Você deseja caminhar com Deus? Para chegar na fase da caminhada, para chegar na fase de ser cheio de Deus, Moisés precisou perseverar. Sem perseverança, gente, não se chega a lugar nenhum. Vai fazer faculdade, vai ver se é fácil fazer faculdade. Vai ver se é fácil trabalhar o dia todo e ter que ir à noite para a escola estudar. Vai ver se é fácil ter que comprar livro todo semestre. Não é. E se tu não tem perseverança, tu sai da faculdade. Vê se é fácil batalhar por um emprego bom. Não é. Tu passa por muitos empreguinhos ruins, tu passa por muito chefe chato, tu passa por muita dificuldade, tu passa por muita humilhação às vezes, para poder alcançar aonde você quer chegar. Porque precisa perseverar. Quem não persevera não chega em lugar nenhum. É necessário perseverar. Precisamos perseverar. E na fé é a mesma coisa. Eu preciso perseverar na fé. Eu preciso perseverar na caminhada com Cristo. Eu preciso perseverar na caminhada com a igreja. Eu preciso perseverar. Dificuldades vão vir. O deserto vai vir. O problema vai vir. O sol quente vai vir. O frio vai vir. Precisamos perseverar. E não desistir. Nunca desistir. Eu falei semana passada e repito. Nunca se esqueça da onde Deus tirou você. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça.
Como você estava quando Deus te pegou e te chamou e te amou? Como estava a sua família quando Deus te pegou? Como estava a sua cabeça? Como estava o seu coração? Como estava o seu casamento? Como estavam as suas emoções? Como estava o seu psicológico quando Deus te pegou? Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Não esqueça como estava a sua empresa, como estavam os seus negócios, como estava a sua finança, quando Deus te pegou. Nunca esqueça disso. Por isso deve ser um combustível para a perseverança. É a hora que eu quiser desistir, olhar para trás e dizer, não posso desistir. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Porque eu sei como eu estava. Porque eu sei quem eu era. Pois eu sei como estava a minha família. Eu sei como eu estava abalado. Eu sei como estava o meu coração. Eu não posso parar. Eu tenho que perseverar. Eu tenho que continuar. O passado deve ser combustível. Quando eu olho para o Egito, deve ser combustível para mim. Quando eu olho para o deserto, deve ser combustível para mim. Para a perseverança. Nunca se esqueça que nós andávamos perdidos no mundo, longe de Deus. Moisés tinha riqueza, era rico, milionário, mas estava longe de Deus. O palácio levava ele para a perdição, para o fim, para o inferno. Não adianta ser rico. A pior coisa é alguém ter sucesso na vida financeira, mas está longe de Deus. E não adianta estar pensando, não, mas eu estou bem com Deus, eu só não estou indo nos cultos. Está longe de Deus, meu querido. Quem está com Deus está no culto, quem está com Deus está na presença. Não vem com conversinha fiada. Quem ama Deus e quer Deus e quer estar com Deus, quer estar junto. A salvação, ela é individual, ou seja, só eu que posso me salvar. É só a mim, eu não posso salvar o vizinho, porque na verdade nem eu me salvo. Quem me salva é Cristo. Nem eu consigo me salvar. Mas a salvação é coletiva. Quem vive, quem caminha a caminhada da salvação, vive coletivamente com os salvos. Vive coletivamente com os irmãos. Quem está na caminhada da salvação, quem está caminhando nessa vida com Deus, quer estar junto com todos aqueles que caminham junto com Deus. Porque as paixões da vida, as paixões do mundo, nos afastam de Deus. E nós fazemos ídolos. Lutero dizia, Agostinho dizia também, tudo aquilo que você almeja, deseja, ama, mais do que a Deus, é um Deus para você. Então eu preciso perseverar. Porque o mundo é muito bonitinho por fora, mas por dentro está podre. A Bíblia fala sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado? Sabe um caixão todo bonito? Tu paga uma fortuna para sepultar alguém, todo bonito, laqueado, bonito, enfeitado, brilhoso, parafuso de ouro, vidro temperado, dentro espuma, esponja, cetim, veludo, sabe? Mas o que está dentro? Um morto. Assim é o mundo. Assim é quem vive no mundo. Um sepulcro caiado. É lindo por fora. Que coisa mais linda. Tem cemitérios lá em Porto Alegre, eu não sei se você conhece, o João 23, o cemitério israelita, o cemitério que tem na frente, como é aquele branco lá, tu lembra o nome daquele branco que tem em frente ao cemitério da Santa Casa? Tem sepulcros, gente assim, ó, dá vontade de morar lá até. Que olha, é bonito o negócio, é mármore, olha, o negócio é de primeira, o negócio é bonito mesmo. Mas
dentro mora um morto. É assim a vida no mundo, assim a vida do Egito. Está tudo bonito, mas quem está lá está morto. Quem está lá está fedendo. Aí tem que ser cheio de perfume. O perfume francês é o melhor perfume, né? Por quê? Porque você não toma banho. Sabia disso? O francês toma banho uma vez por semana já é muito. É? Porque a água é mais escassa e eles acabam se acostumando com isso e eles resolvem no perfume. Oh, que cheiroso. Mas na verdade está fedido. Tem só um perfuminho que está disfarçando. Não bota o perfume para ver. Não toma banho uma semana para ver. Nem precisa uma semana, um dia. Fede. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Porque Deus, por sua livre vontade, nos achou e nos salvou. Primeiro Deus vai trabalhar em ti, para depois trabalhar através de ti. Primeiro Deus vai trabalhar por dentro, para depois vir para fora. Pela fé, Moisés celebrou a primeira Páscoa, diz a palavra. Porque Moisés, a vida de Moisés tipifica a nossa vida. Mas Moisés tipifica Cristo. Ele é o Cristo do Antigo Testamento. Ele é o Jesus do Antigo Testamento. Ele estava tipificando aquele que viria. Porque Moisés, ele é o libertador de Israel. Jesus, o libertador da igreja. Só chegaremos à terceira fase quando formos cheios de Deus. Quando estivermos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Porque daí o sepulcro não vai ser caiado. O sepulcro por fora até pode estar meio feinho. Até pode estar meio desajeitado. Mas por dentro ele tem vida. Por dentro ele cheira bem. Por dentro ele é brilhoso. Por dentro ele tem luz. Deus deseja usar cada um de nós para salvar, para libertar e para levar as boas novas aos perdidos, encarcerados no Egito. Ele usou Moisés para libertar os encarcerados. Ele usou Moisés para libertar os perdidos. Ele quer fazer isso com cada um de nós, mas para isso precisamos ser cheios de Deus. Falamos de Enoque, lembra? Aquele que andava com Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá, diz a palavra. Entregue o caminho, confia nele e ele agirá. Então, finalizando, queridos, precisamos chegar na terceira fase. E para chegar na terceira fase precisamos de renúncia. Cuidar para não cair no engano de Satanás, que deseja nos afastar da presença de Deus. Precisamos perseverar, ficar firme, não parar, não desistir. De repente alguém vai ouvir pelo Facebook essa mensagem, pelo YouTube essa mensagem. Eu quero dizer para você, inspirado por Deus agora nesse momento, se você está me ouvindo, não desista, não pare, não desanime. Nessa série de mensagens que estamos encerrando hoje, Deus nos instigou a nós, cada um de nós, a viver pela fé. Somos crentes, precisamos crer. Já estava aqui escrito e a pastora leu hoje. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que diz isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não agrado a Deus com ofertas, com oferendas, com sacrifícios. Eu agrado a Deus com fé. Quando tem um mar na minha frente e eu não sei o que fazer, quando acontecer isso, dá uma olhadinha para o céu, dá uma pescadinha aí, estou indo, e bota o pé. Bota o pé. A irmã Beth,
lá no hospital, na sala de cirurgia, antes de ser operada, ela disse: gente, posso fazer uma oração? E ela clamou a Deus. Ela gritou a Deus na sala de cirurgia: Senhor, eu sei que Tu está aqui comigo. Né, meu Deus? Eu sei que Tu vai me tirar dessa. Para a glória de Deus, a Beth está aqui. Viver pela fé. O homem de Deus da galeria da fé, os homens de Deus da galeria da fé nos ensinaram muito nesses dias. Agora eu pergunto para você, o que você vai fazer com tudo isso que ouviu? O que você vai fazer com essa sequência de mensagens que você ouviu? Eu dizendo: tenha fé, tenha fé, tenha fé, viva pela fé, faça por fé, tenha atitude de fé. Espero que você tenha cansado de me ouvir falar de fé. Tá, pastor, não aguento mais. Tá, ok, pastor, não entendi. A igreja se move pela fé, gente. Não existe igreja sem fé. É um grupo social, uma reunião de pessoas. A igreja vive pela fé. O que você vai fazer com o que você ouviu? Vai guardar no bolso e não vai mexer mais? Ou você vai crer no cuidado de Deus sobre nós? E na dificuldade você vai dizer: não estou vendo dinheiro no meu bolso, mas eu tenho fé que Deus vai agir. Eu não estou vendo a saída, mas eu tenho fé que Deus vai fazer. Jó disse: ainda que eu morra, esperarei em Deus. E ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que certamente se levantará em meu favor. Fé. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não estou vendo a saída, mas eu estou crendo na saída. Eu não estou vendo a solução, mas eu estou crendo na solução. Vamos dar um brado de fé nessa hora? Vamos dizer: eu não estou vendo, mas eu estou crendo. De novo: eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Agora vamos juntos, nós todos e eu junto. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Amém? Glória a Deus. Deus nos dá a vitória, mesmo parecendo que está tudo perdido. Porque Hebreus 11:26 diz: por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Deixa eu abrir um parênteses. Sempre que eu leio essa passagem, eu lembro daquela musiquinha da Mini Brack. Tesouros do Egito. Lembra, Dani? A série está se encerrando aqui, mas fica a missão para cada um de nós: viver pela fé a cada dia. Não se afaste, nem se desvie do caminho. Não corra o risco de não voltar mais. Não corra esse risco. Não dê esse passo de fé ao contrário. Não conte que eu vou dar uma voltinha, mas eu já volto. Você pode cair num buraco e não voltar mais. Às vezes a gente vê pessoas dizendo: não, mas aí se Jesus salva até no leito de enfermidade, lá no hospital, quando eu estiver lá eu confesso Jesus e eu aceito. Mas tu já pensou que tu pode não ir para o hospital? Quantas pessoas estão caindo dura dentro de casa nos últimos tempos, tendo AVC, tendo isquemia, tendo parada cardíaca, e nem no hospital chega? Quantas? E se a pessoa vai para o hospital, às vezes tem pessoas em coma, que não tem oportunidade mais de abrir a boca. Não corra esse risco. Que possamos confiar no Senhor, pois pela fé venceremos. Lembra da mensagem? Pela fé venceremos.
Ofereça o melhor culto a Deus. Aqui estou fazendo um resumo da série. Ofereça o melhor culto a Deus e caminhe com Ele assim como caminhou com Enoque. Que façamos as escolhas certas em nossas vidas para terminar a vida agradando a Deus. Não estacione numa fase. Não fique no mundo. Não fique no deserto. Continue avançando, continue andando, pois tudo na vida do povo de Deus tem um propósito. Tudo na sua vida tem um propósito. Tudo na sua vida tem um propósito. Se você é filho de Deus e você é, amém? Tem um propósito. No primeiro culto, eu disse: e quando nós morrer? Você lembra disso? Vão lembrar de nós? Quando nós morrer, o que lembrarão de nós? Nós vamos deixar uma herança ou nós vamos deixar um legado? A herança muitas vezes só causa briga na família. E é bom uma herança, é bom os filhos terem, né, os benefícios que os pais, que os avós tiveram. Que bem, que bom, que bênção, amém. Mas muitas vezes dá briga, desavença, separação na família, morte. Mas o legado não. O legado não. Que bom se desse briga pelo legado. Que bom se a pessoa dissesse: não, a fé do João é eu que quero ter. Não, mas eu também. Não, a fé é minha. Não, mas eu também. Não, então vamos repartir essa fé. A Beth, a avó Beth, a mãe Beth, ela era uma mulher de oração. Eu quero ficar com a oração da irmã Beth. Não, mas eu também quero. Não, mas é a minha oração. Tá, então eu fico com a fé e fico com a oração. Eu quero ter o joelho do irmão Júlio. Que dobra, que ora. Ele tem dois, então tá, fica um para um e um para outro. Mas o joelho dele eu quero. Porque ele sempre dobra o joelho para orar. Uma vez, você sabe quem é Billy Graham? Billy Graham foi o maior evangelista dos últimos tempos, que morreu agora, há uns 5, 6 anos atrás. Ele foi conselheiro dos maiores presidentes dos Estados Unidos. O maior evangelista, ele encheu estádios, aqui no Brasil também ele encheu esses estádios, ele encheu o Maracanã. O homem, eu procuro na internet, o homem pensa no homem de Deus, pensa no evangelista, pensa no homem de fé. Uma vez uma excursão nos Estados Unidos, foram visitar a casa de John Wesley, na Inglaterra. E estão lá na casa, na igreja, mostrando a casa, e vão nos cômodos, e olha só que o John Wesley deixou essa igreja e tal. John Wesley também um grande homem de Deus. Aí entraram no quarto de John Wesley, tinha uma cadeira e 2 marcas no chão. O chão de madeira, gasto assim, sabe, parecia que tinham. Aí o professor dizendo: olha, aqui é a cadeira de John Wesley, aqui estão as marcas do joelho de John Wesley. De tanto que ele orava, todos os dias ele estava aqui orando, horas. Esses homens oravam 2, 3, 4 horas por dia. Lutero dizia que ele orava 2 horas por dia, e quando ele tinha muita coisa para fazer no dia, ele orava 4 horas, para saber o que fazer. Aí a excursão está saindo, está todo mundo indo embora, todo mundo no ônibus, aquela coisa do professor fazer a contagem, né? Tá, fulano não tá faltando um aluno. Cadê o aluno? E sai procurando, todo mundo procura, cadê o menino? Mais ou menos uns 8, 10 anos de idade, eu não recordo agora. E cadê? Procure, meu Deus, e agora? Não, cadê esse menino? Não achavam ele. E estão procurando, e entram na igreja, e entram na casa de John Wesley. E o professor abre a porta do quarto. O menino está de joelho, na cadeira de John Wesley, dizendo: faz mais uma vez, Senhor. Faz mais uma vez, Senhor.
faz mais uma vez, Senhor. Faz mais uma vez, Senhor. Aí o professor diz: vamos embora. Chegou a hora, Billy Graham. Vamos para casa. O Billy Graham, desde criança, já queria o avivamento de Deus. Já queria viver com Deus, ser cheio de Deus. Viver pela fé. E ele foi um homem de Deus pela fé. Ele tem hoje institutos, o Instituto Billy Graham, que atende centenas, milhares de crianças pelo mundo. O filho dele atende, a filha dele faz trabalhos incríveis. Que legado nós vamos deixar? Que um dia nossos filhos ou alguém lembre da nossa história, da história da nossa vida, e possa dizer: homens e mulheres que viveram pela fé, homens e mulheres que o mundo não foi digno. Amém. Hoje encerramos a mensagem, para que essa mensagem nunca se encerre na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.